Pois é, saíram os sorteios. São Paulo enfrentará Ituano pela Copa do Brasil e na Sul-Americana teremos Tolima, Puerto Cabello e Tigre. Pois o Tigre de novo, né? Para relembrar daquela final de 2021. Eu fiz umas mudanças, pelo menos, né? Primeiramente, bem-vindo novamente, porque faz um tempinho que eu não gravo, já que São Paulo não estava jogando, não tinha muita coisa para falar, a não ser essas, enfim, né? Ah, você sabe, cansado de São Paulo. Mas eu fiz algumas mudanças no layout aqui do canal para encaixar melhor a câmera, não ficar cortando minha cabeça, né, enquanto eu fico movimentando. Eu resolvi, eu fiquei pensando que imagem que eu coloco de fundo, né, para complementar. Eu coloquei da torcida, que é o que nos resta, né? Basicamente, a única coisa que segura o São Paulo em pé ainda é a torcida. Beleza? Vamos falar sobre esses sorteios. Assim, o São Paulo não deu sorte, podia ter sido pior, mas podia ter sido melhor também, né? Eu queria um pouquinho mais de sorte, mas fazer o quê, né? Esse é São Paulo. Começando pela Copa do Brasil, que eu acho que é a mais fácil, é o sorteio mais recente também. Foi agora há pouco, saiu o sorteio, o 10º confronto, né? Será São Paulo e Ituano. Ituano que nunca foi um time fácil, tá? Então, se você ver no histórico, tudo bem que estamos a 4 jogos sem perder para o Ituano. No começo desse ano foi o primeiro jogo do ano, aliás. Foi um 0-0. São Paulo jogou mal. Mas, quer dizer, não é que jogou mal, até controlou o time adversário, mas, né, não, faltou coisa. E no ano passado foi também um empate, eu acho que foi 1-1. Agora eu não tô lembrando se foi 1-1 ou foi 0-0. O Jandrei pegou um pênalti, eu lembro desse jogo. O Caio jogou. Não, eu lembro que eu tava, eu tava no Morumbi, né, nessa partida. Cara, o Diego Costa voltou depois de um tempo, né, que ele estava afastado, assim, vinha do Diniz, aí perdeu um espaço, aí ele ganhou uma chance no time titular. E, pô, tinha um torcedor perto de mim que ficava cornetando o Diego Costa o jogo inteiro. O Diego Costa fez um bom jogo, mas o cara não queria saber, não, tava só cornetando mesmo. Enfim, lembrei disso daí. Mas o Caio também jogou, ele jogou bem. Não lembro agora mais de nada além de Diego Costa, a Caio e o Jandrei que pegou um pênalti naquela partida. Se eu não me engano, foi 1-1. Mas se você vê o histórico do confronto, sempre tem sido jogo. Tem sido difícil, né? Para o São Paulo bater o Ituano. É sempre 1-0, 2-1. Aí a gente perde também de 1-0, de 2-1. Tem um jogo recente que ganhamos de 3-0, mas eles tiveram 2 expulsos. Então, né? É um jogo atípico. Mas, tirando isso, é um time que costuma complicar a nossa vida. Isso, né, desde a época que o São Paulo era o São Paulo ainda, né? De lá pra cá, o São Paulo piorou um tanto e o Ituano melhorou um tanto. Então, pode, assim, se a gente. Putz, pior que agora eu tava pensando, a gente tem que passar. Por quê? A Copa do Brasil dá muita receita. A parte financeira da Copa do Brasil é ótima. A gente tinha que passar, sabe, chegar até umas quartas, uma semifinal pelo menos, porque senão vai fazer falta. São Paulo. Vixe, a gente podia ter pegou o que o Santos fez, né? Pegou o Botafogo de Ribeirão Preto, que é um time muito mais simples, que a gente venceu até recentemente. Mas não, isso é São Paulo. Na Sul-Americana, é curioso, né? Porque dos 3 times, Tolima e Tigre são os que têm mais nome, né? Então eu imagino que boa parte da torcida vai, pelo menos no primeiro momento, se preocupou mais com esses times. Até porque tem um atacante no Tigre que ele é da seleção italiana, imagina. Fez até gol contra a Inglaterra e contra a Malta, né? Recentemente. Mas. Aliás, eu não achei o atacante muito bom, não, tá? Eu assisti, eu fiz o jogo, né, pela rádio Inglaterra e Itália e não gostei muito do cara, não, mas enfim, aqui para os níveis sul-americanos tá ótimo. Mas, ok. O Tolima ele tá em nono no Campeonato Colombiano, não vai fazer uma temporada excepcional, são 9 jogos lá, né? A gente tem que lembrar que lá é clausura e. Apertura e clausura, são 2 taças por ano. E o Tigre, ele está em 21º no Campeonato Argentino, em 8 jogos. E 21º de 28 times, quer dizer, tá.
Tá lá embaixo, né? E o time com menos nome, o venezuelano, o Puerto Cabello, tem 7 vitórias em 7 jogos no campeonato venezuelano, 18 gols marcados e apenas um sofrido. Aparentemente é um time bem organizado. E a gente sabe o que acontece quando São Paulo enfrenta times organizados. Então, assim, tudo indica que iremos passar da Sul-Americana, tá? Lembrando que mudou o regulamento nessa temporada, então agora são os 2 primeiros que passam, tá bom? Não precisa ser só o primeiro colocado, mas assim, tem que ficar ligado realmente, porque o Puerto Cabello, que seria o time mais fácil, não será fácil, provavelmente vai dar trabalho. O Tolima é um time cascudo que está acostumado a jogar esses jogos. E o Tigre, além de ser um time argentino, que também está acostumado a campeonatos internacionais, tem a questão da final da Sul-Americana, né? Que é o jogo que não acabou. Então, vão vir com faca nos dentes para eliminar a gente. Sinceramente, se cair, eu não ia me incomodar, não, viu? Pô, cai na primeira fase, beleza, foca no Brasileirão, que é muito mais importante, e na Copa do Brasil também por uma questão de cash. Mas, enfim, é para ficar de olho, para se questionar se realmente eh, devemos focar em alguma na Sul-Americana ou não. O Rogério Ceni falou que não ia, mas ano passado ele falou a mesma coisa também, né? Então é isso. Basicamente é isso que eu tinha para falar dos sorteios, né? Agora eu vou falar do resto. Do. Ai, tão desanimado quando eu vejo essas coisas assim. Como eu disse, o São Paulo é um time sequestrado. Eu já falei isso aí. O São Paulo é um time sequestrado. O São Paulo não é o São Paulo mais. Faz um tempo, tá? E tem assim, só para um parênteses, né? Muito se fala de que o São Paulo é um dos times menos democráticos, né, no que se diz respeito a voto da torcida, porque o sócio-torcedor não vota, é só o associado mesmo do clube que vota, e não sei o quê. Eu já comentei aqui, tem muita gente que acompanha e sabe, né, boa parte do público, na verdade, é de dentro de São Paulo mesmo. Minha família toda é sócio do clube, e eu saí lá por questões que não tem nada a ver com futebol, né, mas enfim. Mas eu não faço mais parte do quadro de associados do clube, mas eu cresci lá dentro, eu sei como as coisas são. Minha sobrinha tá lá, minhas irmãs estão lá, meus pais estão lá. Então, tipo, meu avô ali comprou um dos 1000 primeiros títulos do São Paulo. Então, quer dizer, há muito tempo a gente tá lá dentro. Até meu tio que é santista é sócio do clube. E é o único não São Paulino na família, pra ter uma ideia. Mas. Então, tipo, a gente sabe um pouco, né, de como as coisas andam lá, como a coisa funciona. E a gente entende também, pelo menos eu entendo, né? Eu entendo um pouco desse incômodo dos torcedores, falando assim, mas peraí, a gente não tem voz, a gente tá vendo esse time indo pro buraco, a gente não tem voz, a gente não pode nem votar. Realmente é algo a se questionar. Eu não sei até que ponto, tá? Eu não tenho opinião sobre isso, se é benéfico ou maléfico. Mas o que eu queria dizer é que o Casares, o atual presidente, né? Ele não é um cara que fazia parte dos. Tipo, ele não é um cara que nasceu lá dentro, não é um cara que já tinha seu título. Ele veio do. Ele veio da arquibancada, ele foi lá, comprou seu título, depois ele virou conselheiro, depois ele virou presidente. Ok, essa é a trajetória do cara. Mas para mostrar um pouco que só essa ideia, tipo, ah, não, é uma panelinha lá que não deixa. Então, eu entendo porque é isso, porque é um clube, é uma coisa fechada, se você não comprar o título, você não tem acesso. O Baby hoje da Independente, por exemplo, ele é associado, né? Não sei se ele pretende virar presidente um dia, mas, por exemplo, ele faz parte dos associados do São Paulo, ele pode votar lá. E, como eu disse, eu sei que nem todo mundo tem condição, não é todo mundo que mora perto, né, para fazer algum sentido você pagar a mensalidade do clube, né, porque, sei lá, em vez de você, sei lá, pagar o society do teu bairro para jogar teu futebol de final de semana, você pode pagar a mensalidade do clube, aí você leva a família inteira e joga seu futebol lá de qualquer jeito. Enfim, só dando um exemplo, tá bom? Sei que tem gente que mora longe, né, mora em outros estados, tem amigos que são paulinos no norte, por exemplo. E aí, como é que não faz sentido eles serem associados? E para votar, como é que eles iam fazer, né? Eles iam pegar um avião, vir para cá, voltar e voltar? Não tem como.
Mas eu entendo isso daí tudo. Mas, assim, realmente é fechado. O problema recente, né? Assim, quem tem tomado conta do São Paulo não sabe o que tá fazendo. Não sabe o que tá fazendo mesmo, sim. E não passa a menor confiança, tá bom? O Casares acha que a gente é otário, tá? Assim, eu não tenho outro jeito de falar. Porque o cara, ele veio me falar numa semana, ele deu uma entrevista pro André Hernan, né? E ele veio falar que São Paulo tinha um superávit de 37 milhões, quer dizer, ia apresentar o superávit, né? Depois a gente viu que era de 37 milhões, mas os salários estão sendo pagos, porra. De novo isso. De novo, sabe? A gente tá entrando o quê? Terceiro, quarto ano, salário não sendo pago. Cacete. Sabe? É o que desanima. Aí, que vieram falar, né? Não, com as saídas a gente economizou, sei lá, 40 milhões por ano. Aí chegaram vários jogadores. 27 milhões voltaram. Quer dizer, dos 40 foi para 13 milhões. Agora contrataram mais. Daqui a pouco vai continuar a mesma coisa. A gente só perdeu o jogador e continuar gastando menos. Para um elenco que é pior. O elenco do São Paulo hoje, eu acho que é pior do que o do ano passado. Quer dizer, tinha Patrick, tinha Nicão, que não jogou, mas pelo menos um jogador com um pouco mais de qualidade técnica, né? De um pouco mais de talento. E assim, não dá pra entender. Aí agora vem o. Gente, o São Paulo tá tão zoneado que o Marcos Paulo, que, assim, com todo respeito à pessoa, Marcos Paulo, mas ele como jogador, ele não é ninguém. Ele não é ninguém. Ele não fez nada. A carreira dele não tem nada. Você olha assim, é uma ficha em branco. Ele consegue causar dentro do São Paulo. Esse cara que não ganhou nada, não ganhou nada, não tem nenhum peso para. Se o Marcos Paulo se aposentar hoje, ninguém vai sentir falta. É isso. O futebol não vai sentir falta. Ele, a família dele, sim, sabe? Vocês estão entendendo, né? Porque eu acho que é meio chato isso daí, porque fica parecendo um desrespeito ao indivíduo. Mas, por exemplo, o Ozil se aposentou recentemente. Aí, então fala assim, pô, lembra do Ozil? Um talento desperdiçado, realmente, né? Por causa de contusões, por causa da personalidade dele, enfim. É isso, o Ozil vai deixar saudade. O Marcos Paulo não vai deixar saudade de ninguém. E esse cara que não é nada pro futebol, esse cara tá causando dentro de São Paulo. Estão deixando. Esse é o pior. Estão deixando ainda. Independentemente se ele. Aliás, o Rogério Ceni não tinha que ter falado o que falou na entrevista. O Rogério Ceni tem que aprender a ficar calado, tá? De vez em quando não falar é bom. Assim, ou então aprender também que você elogia em público e critica no privado. Isso daí é básico também, sabe? Minha mãe me ensinou o seguinte: não sei se. Bom, o Rogério Ceni teve mãe, né? Obviamente, ele já tirou várias vezes pela perda dela. Então, provavelmente a mãe do Rogério Ceni também ensinou ele algo parecido assim. Se você não tem algo positivo para falar para alguém, fica quieto. É isso, fica quieto. Se não é positivo que você vai falar, cala a tua boca. Ponto, ponto. Aí depois vai dar razão, né? Vai dar motivo pro Marcos Paulo chegar e fazer o que fez. E aí o Rogério Ceni o quê? Ele entender que realmente ele pode ter extrapolado um pouco, que ele não pode agir dessa forma com os jogadores? Não. Ele vai lá e age de forma agressiva com o atleta, criando um problema no elenco. E eu vi muita gente também falando que a gente não sabe direito o que aconteceu, pode ter sido só 2 ou 3 atletas que não gostaram. Olha, para defender o Rogério, enfim, olha, eu até entendo, mas é que a mesma galera que fica falando assim: "Ah, não, a gente tem que confiar na imprensa". Não tem que parar com achismo e teorias da conspiração e coisa do tipo. Eu até entendo, né, que a gente tem que realmente tudo que vai ver, vai ler, etcétera, tem que ter um pé atrás, tem que ter um pouquinho de consciência, né, na hora de fazer uma análise. Mas todos os jornais, todos os meios de comunicação, os repórteres que estão dentro do clube, que têm contato dentro do clube, repórteres consolidados já, sabe, que já tem uma carreira consolidada, que não tinham por que arriscar essa carreira com mentiras ou meias verdades, deixaram bem claro que o Rogério Ceni foi ríspido, foi agressivo com o atleta chegou a chorar, vários jogadores não gostaram e foram para a diretoria reclamar. E a postura do Rogério nesse caso é completamente errada, é injustificável isso. Não dá para aceitar.
Não a entrevista coletiva, foi um erro também, mas ok, cada um tem seu jeito, a gente sabe que tem técnicos que fazem isso. O Mourinho, por exemplo, é um caso desse, mas o Mourinho não dura 3 temporadas em lugar nenhum, por exemplo. O Conte, que saiu recentemente do Tottenham, também, isso daí. O Guardiola era um pouco assim. Aí ele aprendeu a mudar um pouco o seu jeito e hoje ele já é mais tranquilo. Hoje ele consegue ficar num lugar e os jogadores não odiarem ele. Enfim, isso daí tudo bem. Agora, você chegar e ser agressivo com um funcionário, independentemente, o jogador é milionário, dane-se, dane-se. Ninguém merece ser exposto desse jeito como foi, tá bom? Porque isso daí de certa forma, é assédio, o que o Rogério Ceni fez, ficar expondo o jogador, e depois, lá dentro, assediá-lo novamente, sendo agressivo na frente de todo mundo. Não existe isso, não existe isso daí. Sabe, se o Rogério Ceni aprendeu o que era futebol com o Tele Santana, com aquele jeito do Tele, que as pessoas tinham medo dele, não sei o quê, então, o mundo é outro. Talvez ele tenha que aprender que o mundo é outro. Que isso daí não é mais aceitável. Nunca foi aceitável na realidade, mas antes as pessoas eram coniventes, né? Hoje não mais, tá bom? Então, o maior errado disso daí é o Rogério Ceni. E o Marcos Paulo é inacreditável como um cara que não é ninguém consegue causar dentro de São Paulo. Ok, Casares. Aí ele deu aquela entrevista, né? Veio falar que tá tudo bem, tudo maravilhoso, que o Refis Plus é um sucesso, que mudaram a meia dúzia de equipamentos, era isso que tava faltando pro São Paulo. Assim, eu adoro isso daí, tipo, a gente vai ver no futuro. Vai ver no futuro o quê, cacete? O jogador se machuca hoje, se recupera, volta pra campo e se machuca de novo? Isso daí não tem a ver com, se vai daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos o cara vai estar em outro lugar. A gente tem que ter jogador pronto hoje. Daqui a 3 anos o São Paulo vai estar na B. Ou na C se continuar nessa porra. A gente tem que, sabe? Não, no futuro nada. Cacete, tem que ser agora. Tem que ser agora. Outra coisa, mais contratações. Aliás, eu vi que o São Paulo vai pegar outro empréstimo, outro jogador emprestado com o Fluminense. Salários atrasados, transfer ban. Aliás, ameaça de transfer ban. E aquele negócio, o nível tá tão, assim, tá tão complicado pro São Paulo que, né, segundo as informações, o São Paulo está tranquilo com o Deportivo Maldonado, né, que entrou na FIFA contra o São Paulo solicitando o pagamento dos valores lá que eles entendem que tem que receber pelo Caleri. Tá, e aí o São Paulo sempre falando assim, é que o time é confuso, ele não tá falando quanto que é exatamente o valor, então a gente vai esperar a FIFA dar o sinal, falar qual é o valor que a gente tem que pagar e iremos lá e pagaremos. Você confia nisso? Porque eu não, porque a coisa é tão, tão, tão obscura que não tem como. Não, assim, não dá pra confiar mais. O Casares provavelmente vai se reeleger, o que é bizarro. O que é bizarro, não existe outro termo. Me diz uma coisa boa do Casares nesse meio tempo. Sim, a dívida está sendo reduzida, mas reduzida, né? Porque a gente não sabe também, porque como é que pode um negócio desse? Você reduz a dívida e para de pagar salário. Ué, se você está bem financeiramente a ponto de reduzir a dívida, por que não pagou o salário? Sabe? Coisas que não fazem sentido, não faz sentido. É assim, é absurdo. Aí ele fala que não, tem um plano, tem um planejamento Cara, ele contratou mais de um jogador por mês desde que chegou. Que planejamento é esse? Que convicção é essa? Eles têm realmente um plano? Eles têm alguma convicção do que eles estão fazendo? Aparentemente não. Sabe? A única coisa como que poderia de alguma forma ser positiva pro Belmonte como diretor de futebol foi o trabalho dele no basquete, né? Que realmente é um trabalho que ele em si não ganhou, mas ele montou um time que foi campeão logo na sequência. Mas aí você vai ver o basquete dar prejuízo. Você fica, peraí, como assim? Como assim? Não é assim que a coisa funciona. Você não pode ter um esporte tá dando prejuízo e tipo, pô, se o São Paulo estivesse voando, sei lá, se a gente tivesse a saúde financeira do Flamengo, qualquer coisa do tipo, sabe? Do Palmeiras, que apesar de ter seus problemas, mas não é nada que deva se assustar. E tipo, ok, eu tenho aqui meu futebol que é muito saudável, que tá me dando títulos e coisas do tipo, então eu teria aqui outra modalidade, o basquete, para também ganhar títulos, mas eu teria um prejuízo lá
não sei, de 100 mil, 50 mil, 1 milhão por ano. Tudo bem, se o futebol estivesse voando e a coisa cobrisse, tudo bem, mas não é o que acontece. Então, assim, é uma tragédia anunciada. A Série B é uma tragédia anunciada. É inacreditável isso. É inacreditável como é que o São Paulo consegue se afundar cada vez mais. E esses caras, eles vão empurrar o São Paulo pro buraco. Sério. Que pena, assim, tem que ficar parecendo campanha, né? Mas que pena que o Natel não soube fazer a campanha para a presidência dele corretamente, viu? Porque o Casares ele é do marketing, né? Então, ele é marqueteiro mesmo. Então, ele conseguiu vender uma imagem muito melhor que a do Natel. Porque tá complicado, tá muito, muito, muito complicado. E pelo menos o Natel eu sei que ele tem ele tem uma base, né? Ele sabe alguma coisa sobre o que é o São Paulo e sabe como gerir alguma coisa. Agora, o Casares, assim, é uma tragédia. Não tem outro nome para isso. Sério, o São Paulo está sendo empurrado para um abismo. E vai ser difícil, difícil, difícil até lá. E só um último comentário antes de fechar o vídeo, 21 minutos. Eu nem esperava que fosse para esse rumo, né? O vídeo. Eu achava que ia ser só uma passada rápida por esses temas, mas não consegui. Isso, assim, é que eu tô realmente me segurando para não falar o que eu acho de cada um. Mas eu só queria fazer uma reflexão sobre o Rogério Ceni como técnico. E deixando bem claro, eu acho que o São Paulo tinha que manter o Ceni como técnico até o final do ano, pelo menos. E lá a gente veria qual rumo quer seguir. Mas, claro, a menos que, sei lá, faltando 9 rodadas para acabar o brasileiro, a gente está na zona de rebaixamento a 3 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento. Aí não, aí eu até entendo trocar o técnico, mas do contrário, tipo, só não foi rebaixado? Porra, valeu, ótimo, vamos pro próximo. Mas só uma reflexão sobre o Ceni como Rogério Ceni, como o Rogério Ceni como técnico. Teve algum jogador que melhorou com ele? Eu gostaria que vocês me dissessem um atleta que melhorou com o Rogério Ceni, porque eu não consigo pensar em ninguém. O Igor Vinícius, a melhor versão dele foi com o Crespo, o Wellington também, o Arboleda também, o Diego Costa foi com o Diniz, o Léo foi com o Diniz também. E aí? O Luan foi com o Crespo. Como é que vai? O Luan, sejamos justos, ele ficou machucado boa parte do tempo. O Nestor foi com o Crespo. O Luciano foi com o Diniz. É isso. Qual jogador ele melhorou? Nenhum, né? Pois é. Isso diz muito sobre o que o Rogério Ceni é como técnico hoje para o São Paulo. Talvez ele funcione muito bem em outro lugar, desejo a melhor sorte para ele, mas hoje para o São Paulo ele é um técnico que não agrega em nada. Eu acho que ele acaba sendo parte do problema. É isso, é isso, é isso. Vamos lá, vamos São Paulo, vamos agora, né? O primeiro jogo, salvo engano, é contra o Tolima, tá? No dia 6 agora de abril. Eu me confundi no último vídeo, há muito tempo atrás. Eu falei que o próximo jogo era contra o Botafogo. Não. O jogo contra o Botafogo é só no dia 15, não é? Eu tinha dito que era dia 4 de abril, não é? Só dia 15 de abril. E o primeiro jogo é pela Sul-Americana, salvo engano, é contra o Tolima. Depois a gente pega outro time pela Sul-Americana. Eu não lembro de cabeça agora qual é, mas obviamente se for contra o Tolima o primeiro jogo, o segundo é contra o Tigre ou o Puerto Cabello. Ok, é isso. Muito obrigado a você que me ouviu aqui. Você tá triste também com São Paulo? Eu estou numa decepção. Assim, eu tava puto quando a gente perdeu para Água Santa pela forma que jogou, tá? Eu já falei, não me preocupo com derrotas ou vitórias, especialmente no Campeonato Paulista. Eu me preocupo com como o time se porta em campo, qual é, sabe, o nível da nossa exibição. Tragédia, assim, horrível, horrível o nosso Campeonato Paulista, horrível por enquanto, tudo que eu vi nessa semana, aí, nessas 2 semanas sem jogo, e o São Paulo, viu, tá decepcionando muito o torcedor. Lembra que a torcida ao lado é o que nos resta, é o que mantém o São Paulo em pé.
É a torcida, porque se for depender desses caras aí, viu? Ai, pede pra sair, né? Assim, Belmonte, Casares e Ceni, eles podiam pedir pra sair. Sério, sério, já deu. O que eu vi essa semana, chega. Chega, chega. Não, é inaceitável esses salários não sendo pagos ainda. Pô, não dá, não dá. É isso. Inscrição, comentário, desilusões. Tchau. Tchau, tchau. Chega de São Paulo por hoje. Chega.